Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast sobre teatro, aquela peça. Neste primeiro episódio, convém explicar-vos porque é que estamos a fazer este podcast. Este podcast é feito por dois apaixonados por teatro. Eu, pessoalmente, Beatriz Cavaca, jornalista há muito tempo, e Pedro Ramos, que acontece que a coincidência que tem comigo em teatro é que, pronto, vive comigo e gosta de teatro. É aqui o facto interessante sobre a vida dele. Nós somos dois apaixonados por teatro musical e nos últimos anos temos feito aqui uma tentativa de ver muitos musicais, em especial nos estrangeiros, em Londres, e vimos cerca de 34 musicais e 7 peças desde 2018. Em Londres, diga-se. Em Londres. E o objetivo deste podcast é precisamente falar sobre a nossa experiência ir ao teatro, não é assim? Sim, é isso. Eu acho que, lá está, eu nunca, não me recordo, pelo menos alguma vez, ter ido ver um musical, não me lembro mesmo, cá. Talvez tivesse visto alguma coisa, Teatro Infantil de Lisboa, assim, há muitos anos. E gosto de recordar muito a altura em que estávamos em, quê? Não sei se já era dezembro de 2018, provavelmente era um bocadinho antes, não é? E foi muito giro, porque tu estavas-me a dizer que o teu sonho era ir ver um musical. O sonho era ver um musical a Londres. E pronto, e tínhamos uma viagem marcada a Londres e pensámos, ok, qual é que então é este musical? E pronto, e escolhemos o musical, já vais dizer qual é que foi, não é? Escolhemos o musical, se foi o musical sobre o qual vamos falar hoje, é o primeiro musical que vimos de sempre em Londres, e nessa mesma noite, passado minutos, nós começámos a marcar, íamos ficar uma semana em Londres, começámos a marcar musicais em Catadupa, pensámos, pronto, isto aqui é uma oportunidade única e portanto temos que correr. E marcámos 4 musicais logo da primeira vez, e foi a primeira vez que fomos ver assim musicais em série, a primeira de muitas que viriam a seguir, para conseguirmos atingir este número. O objetivo do podcast vai ser cada semana falarmos de uma peça ou musical diferente. E esta semana começamos precisamente sobre o primeiro musical que nos fez apaixonar por musicais, que é precisamente o Lion King, que foi o primeiro musical que nós vimos em West End, em Londres. O primeiro musical, diria eu, original. O primeiro musical mesmo feito profissionalmente a alto nível de Londres ou da Broadway, ou, sem ser aqui em Portugal, os pequenos musicais que eventualmente já teríamos tido a oportunidade de ver das produções que chegam cá. Eu acho que o Rei Leão tem uma característica, o Rei Leão, Lion King, tem aqui uma característica boa, porque eu digo sempre que é o musical que a pessoa deve ver quando nunca viu nenhum musical. Coincidentemente, foi também o musical que nós vimos em primeiro lugar, assim mesmo à toa. Pronto, foi um bocadinho ao acaso que nos levou lá, nós não fazíamos ideia o que era este tipo de teatro musical, não é? Altamente profissionalizado. E de repente encontramos-nos naquele teatro pela primeira vez e ficamos, uau! Então se é isto, quero ver todos. Eu acho que é um musical que ganha muito nessa perspectiva de ser o primeiro, não é? Ou seja, também concordo perfeitamente. Eu acho que as pessoas têm muita tendência, eu percebo, de, pronto, alguém vai a Londres e pergunta, ok, bora ver o musical e que musical que deve ver. E a maioria das respostas que eu pelo menos ouço é sempre, ou Os Miseráveis ou o Fantasma da Ópera. Mas eu acho ambos, que são... Nós dessa primeira vez, um dos 4 musicais que vimos foi também o Fantasma da Ópera. Foi também o Fantasma da Ópera, certo. Portanto, também fomos um bocadinho para esse clichê. Certo. Mas acho que aqui, pronto, eu acho que o Lion King tem, para já tem uma abrangência maior, acho que miúdos e graúdos, acho que vão gostar de ver. E depois, lá está, há um bocadinho um regresso, não é, à nossa infância, não é? Este acaba por ser um filme de 94, um musical que se estreia na Broadway em 97, no West End em 99. O que é que acontece? Acontece que é um musical que, quando nós fomos ver, e é uma das coisas que eu achei mais interessantes lá, aquilo era praticamente só adultos a ver o musical, porque lá está, tinha feito uma parte enorme da nossa infância. Também é um musical que, pronto, como muito conteúdo Disney, joga aqui com um bocadinho a nostalgia, não é? Muitas pessoas cresceram com o filme e depois têm vontade de ver, recordar aquele mundo Disney no musical. Os musicais Disney, às vezes a gente associa-se um bocadinho a uma coisa infantil, mas não tem nada a ver com isso, não é? É um musical para todas as idades e foi muito giro constatar que quando chegámos àquele teatro, eu acho que fomos ver este musical à noite, não fomos? Sim. Até, os 4 primeiros foram todos à noite. Todos à noite. Encontramos
até mais adultos do que crianças. Era um musical sobre uma história infantil, uma história que nós tínhamos crescido a ver em desenho animado, e de repente chegamos a um teatro e é só adultos a ver. A maior parte é adultos a curtir as músicas, a vibrar com os personagens, a sentir a cena da mensagem, não é? A sentir a mensagem do que está a ser lá dito, e pronto, e é espetacular. E eu acho que é muito engraçado quando uma pessoa nunca foi a um teatro londrino, vá a um teatro destes mais a sério, mais profissionalizado. É muito ir nós chegarmos e de repente sentamos como se fosse um teatro como outro qualquer, há uma cortina, há umas cadeiras, é tudo igual, não é? Mas depois quando começa a atuação, de repente és inundado por uma quantidade de efeitos especiais, de atores, de música em alta qualidade, de cor, e neste caso em particular deste musical, ficas logo tipo, uau, estou num mundo diferente. Eu por acaso aí não estou 100% de acordo, porque acho que parte da mística começa logo cá fora, mas pronto, mas sou eu. O teatro tem neste caso o Lyceum Theatre, não é? Onde o Lion King estreou em 99, como estava a dizer, ainda hoje é atuado lá. A fachada é lindíssima, entra-se, é um teatro super clássico, extremamente bem cuidado. Depois lá os ushers, o que nós em português chamamos de arrumadores, super simpáticos. Tinha toda essa mística a venderem merchandise e a venderem programas. Sim. E depois lembro-me, uma das memórias com que eu fiquei mais na minha cabeça foi, eu lembro perfeitamente, nós estávamos com enormes camisolas, tínhamos estado assim, pronto, a andar por Londres o dia todo e estava frio na rua porque era dezembro. E ao nosso lado estava uma família de 4 e estavam todos super bem vestidos. Aquilo era uma coisa fabulosa. E não é que seja prática, há pessoas que se vestem de todas as formas e feitios, mas achei interessantíssimo, como aquilo era um evento. Sim, e nós nunca fomos ao teatro extraordinariamente bem vestidos. Eu lembro-me que tu, uma vez antes de irmos esta primeira vez, até foste ver como é que tinhas que ir ao teatro. A etiqueta. Sim, se havia uma etiqueta, sim. Mas nós nunca fomos com etiqueta nenhuma. Acho que aquilo que dizia no conceito de etiqueta era pelo menos tínhamos que ter tomado banho. E pronto, como nós temos por hábito fazer isso diariamente, essa regra cumpríamos e portanto logo aí estava na boa. Mas sim, tens essa cena, há pessoas bem vestidas, há pessoas vestidas tematicamente. Neste musical não vês tanto. Sim. Neste musical não vês tanto, mas há musicais onde há pessoas vestidas, sei lá... Nomeadamente outros da Disney. Sim, no Frozen há pessoas vestidas de Elsa e não sei o quê. Adultos, às vezes, adultos, isso é muito engraçado. Certo. Tudo aquilo cria ambiente. A peça ainda nem começou, o musical ainda nem começou e nós já estamos naquele feeling. Sim, e nessa altura lembras-te que havia bilhetes físicos, o que era ainda mais giro. Agora já não há. Agora quem vai ao West End já não tem essa... recordação gira, porque era muito giro ficar com o bilhete e trazer para casa. Nós ainda temos alguns bilhetes quando era possível ficar com bilhetes, mas depois da pandemia acabou. Mas até isso era giro, ires buscar o bilhete, lembras-te? Ias buscar o bilhete. Sim, quem comprava online ia lá ao box office do teatro, à bilheteira do teatro, ir buscar o bilhete, dizia o seu nome, eles davam-nos o bilhete e era qualquer coisa assim. E nós ainda tivemos alguns musicais, eu não me lembro bem até que altura. Esses 4 primeiros... Não, foi a pandemia. A pandemia é uma boa estimativa, porque nós depois voltámos em 2019, em novembro de 2019, e pronto, e a seu tempo abordaremos isso, e éramos para voltar em maio de 2020, mas depois lá está, houve Covid, houve confinamento todo em março de 2020, e portanto, e depois quando nós voltamos a Londres, já em 2022, salvo erro, pronto, já uma pessoa compra online, e depois os bilhetes aparecem-nos no e-mail, e depois é um PDF sem graça, pronto, é o que é. Sim, já não é essa experiência tão gira, mas até isso nessa altura nos cativou imenso, porque pronto, cá em Portugal já não se fazia isso para ir ao teatro, quer dizer, já não tinhas bilhetes. Havia pessoas que têm bilhetes físicos. Não, há bilhetes físicos, sim, mas eles muitas aquilo vezes são iguais. adicionava a esta temática de tu chegares, tinhas o gajo a pedir e não sei o quê. Sim. Tudo isto era, tinhas assim... Claro que hoje em dia também há pessoas, mostras o bilhete eletrónico e há pessoas a indicar-te o teu lugar para te sentar. Mas aquilo era mais mística ainda. Sim, era o recolher o bilhete. Isso. Mas pronto, mas a partir daí, lá está. Este é um musical que uma pessoa entra e já está naquele vibe, já está naquele estado de espírito. E depois, lá está. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso, depois a entrada em si no musical, o início, a forma como começa o musical, pronto, só vem confirmar esse espírito. Sim, o musical é um musical, lá está aquilo que eu estava a dizer inicialmente, é um musical de cor, é um musical em que se sente imenso
imensas emoções logo no início, porque há uma grande entrada triunfal. Pronto, tal e qual como no filme, não é? Quem recorda o filme, não queremos dar spoiler do que acontece no musical, mas quem recorda o filme, pronto, aquilo é um musical com espírito animal, com espírito de África, e portanto o musical está cheio de cores, cheio de temas, ritmos africanos animados, não é? E com esse sentimento, e portanto há logo uma entrada triunfal dos atores e dos bailarinos, etc., da entourage toda do musical. E, portanto, a pessoa tem logo à partida uma enorme sensação de que está a entrar numa cena completamente diferente. E esse espírito permanece durante todo o musical. E, portanto, é um musical muito giro para ser o primeiro musical que se vê, porque se as pessoas nunca viram um musical, de certeza que vão ficar absolutamente impressionadas com toda aquela tecnologia, efeitos especiais. Para além disso, também a questão da nostalgia, com certeza que as pessoas se lembram da história, e portanto a pessoa vai ficar logo super emocionada com aquilo tudo, e eu espero que conquistada a ver mais musicais. Pelo menos a nós conquistou-nos logo. Nós também já tínhamos bilhetes para os outros, mas ficámos tipo, este é só o primeiro e eu já quero ver 20. E lá está, não é o meu musical preferido, é engraçado, não sendo o meu musical preferido, mas é um musical que para mim guarda um lugar especial, por ser o primeiro que eu vi na vida, e por, neste género de musical mais profissionalizado, e por ter todo este sentimento. Eu mais tarde voltei a ver um musical, eu vi 2 vezes, o Pedro só viu uma, também com uma pessoa que foi a primeira musical que viu, porque achei, lá está, que devia ser um musical de introdução aos musicais. Sim, relativamente a isso, que esse exemplo que estás a dar agora é fabuloso, não é? Porque era uma pessoa que, na altura, admitidamente, os bilhetes para o teatro em West End, em Londres, não são propriamente baratos, não. Dependendo da peça, podem ser mais ou menos caros, dependendo dos lugares, pronto, como tudo. Mas achei engraçadíssimo porque, na altura, não é? Nós conseguimos encontrar 2 bilhetes para ti, pronto, e para a pessoa que mencionas, cada um deles, salvo erro, a 35€, nós temos logo, isto é um achado para o musical que é. E mesmo assim a pessoa estava a achar que era assim um bocadinho caro demais, e depois chegou ao intervalo e quis comprar um pino que custa 10 libras, 12€. Um pino não, um imã para o frigorífico. Exato, porque nós fazemos também coleção de imãs para os frigoríficos. Normalmente é o que nós trazemos, nós não trazemos programas, trazemos imãs, e o nosso frigorífico é só musicais. Vale a pena dizer que este musical tem música de Elton John, não é? E portanto tem esta característica, tal qual como o filme. Nota-se, não é? Nota-se que é o estilo. Queria só aqui apresentar relativamente à música a minha revolta contra a remoção da música Morning Report. Percebo que de vez em quando, pronto, os musicais, e é bom, não são estanques, ao longo do tempo vão havendo modificações, acrescentos, remoções de coisas. Havia uma música chamada Morning Report que não acrescentava rigorosamente nada ao musical, que é típico, mas não é? Mas que era cómica. Sim. Era um comic relief. É um comic relief, sim. Mas pronto, eu acho que imensos musicais, um musical que se preze tem que ter uma música que não acrescenta nada. E que está no filme, portanto, quem nunca viu o musical pode eventualmente relacionar-se com isso, porque a música aparece no filme. Tenho pena, porque gosto imenso da interpretação. Eu acho que falando da interpretação, eu acho que há aqui um fator adicional que traz magia ao musical, que há toda uma questão de, eu não lhe quero chamar marionetas, mas há uma manipulação, digamos assim, de máscaras, de adereço, etc., que nos fazem mesmo acreditar que aquilo é a selva, que aquilo são animais. Sim. E os atores nesse aspecto são fabulosos a protagonizar tudo isso. É um bocadinho, às vezes dizia-se isso do Cats, não é? Que pareciam mesmo gatos. Neste caso parecem mesmo leões, parecem mesmo suricatas, parecem javalis, parecem elefantes, parecem todo o tipo de animais que existem, têm movimentos naturais, quer eles falem ou não é? Certo. Mesmo, e os maneirismos deles são assim, e isso é muito engraçado, deve ter imenso treino, e de facto, pronto, são bailarinos hiper profissionais. E relativamente, e por falar em bailarinos hiper profissionais, portanto, eles acabam por ser bailarinos, músicos, atores, tudo numa só pessoa, que é fabuloso, e uma das coisas que mais me fascina é a quantidade de atores infantis de excelente qualidade que o West End tem. E neste caso, pronto, é o caso aqui, por exemplo, o Simba, ainda pequeno, e a Nala, que são mesmo extraordinários. Como é que uma pessoa fica fascinada, como é que perante centenas, às vezes milhares de pessoas, eles estão ali a representar, dar o seu melhor, e é fascinante, porque têm a idade que têm, mas já parecem atores adultos consagrados. E neste musical até nem aparecem muito as crianças, é engraçado. Mas quando aparecem são impactantes. Mas cantam tipo uma música, e sim, é impactante, e tu ficas um bocado tipo, oh. Já deu para perceber isso. Nós mais tarde iríamos ver outros musicais onde também aparecem crianças. Claro. Isso é todo um tema em West End. Mas logo ali
ficas logo assim, tipo, com um cheirinho. o que é que eu acabei de ver, Certo. e como é fascinante crianças atuarem assim. Pronto, depois é um musical obviamente super multicultural, que também é engraçado. E sobre as músicas, é assim, as músicas são, muitas delas são as do filme, portanto eu não posso destacar, não tenho uma música preferida. Gostava imenso dessa do Morning Report. Eu acho que nós da primeira vez ainda vimos o Morning Sim, Report. sim, Eu é que já não vi da segunda vez. Sim, foi cortado entretanto. Ou Mas seja, tipo, as músicas são tão apaixonantes como as músicas do filme. Portanto, qualquer pessoa... Eu acho que é muito engraçado. É depois compararmos como é que é aquilo em atuação, não é? Sei lá, ouvirmos um Can You Feel the Love Tonight ao vivo... E com dança, e com pessoas a fingir que são relva, e com pessoas a fingir que são gazelas, e borboletas, e o caraças, pronto, tudo e mais alguma coisa. E depois vermos o filme em casa e nós podemos fazer uma comparação. As músicas são tão bonitas ao vivo como são... É diferente, lá está. Não tenho propriamente uma música preferida neste musical. Para mim é o Circle of Life. Aquela primeira nota. Aquela primeira nota. Eu não sei, eu estava a dizer que não tinha uma música preferida, portanto não... Sim. Mas sim, o Circle of Life provavelmente, porque há uma grande atuação do Rafiki logo no início, não é? Da personagem que faz o Rafiki, que é uma personagem. Não é uma mulher, acho eu, o Rafiki no musical. Sim. É suposto ser uma personagem feminina. E sim, essa é logo muito impactante, essa primeira... Portanto, talvez, olha, se calhar essa é a minha preferida. Sim, porque eu acho que lá está, em termos gerais, que há outras músicas mais interessantes em termos de filme, mas em palco... essa atuação é logo muito... E eu acho que é muito... Quem alguma vez tiver tido curiosidade de ver o musical, essa é logo uma coisa que aparece, aquela primeira atuação nos trailers. Agarra logo. Agarra logo, sim, essa é a primeira. Mas pronto, mas não tenho propriamente uma música preferida, porque acho que o musical vale todo por si, como um todo. Não sei, queres passar um bocadinho para... Sim, nós agora gostávamos no podcast de fazer aqui a nossa classificação dos musicais, pronto, aqui um bocadinho em jeito de crítica teatral. Eu se calhar antes de avançarmos para a classificação, recomendo só o site show-score.com, que é muito interessante porque dá para fazer tipo uma espécie de log, dá para registar os musicais ou as peças que se vai ver ou em Londres ou em Nova York, e portanto dá para registar, fazer uma review, dar uma classificação, e é o que pessoalmente eu uso para logar todas as peças que alguma vez vimos e para dar a respectiva classificação. Isto não é patrocinado. Eles não nos estão a pagar. Bolas. Eu achava mesmo que sim. Só quer dizer isso. E, portanto, inspirados na classificação já dada e por dar a peças, nós decidimos dar aqui uma classificação no podcast de 0 a 5. E este musical eu dou, depois de já ter visto 2 vezes, só visto uma, eu dou para aí um 4. Porque lá está, não é o meu musical preferido. Guardo o 5 para o meu musical preferido. Eu dei 5, mas assim como dei 5 a muitos musicais, eu vejo a coisa mais ao contrário. Ou seja, para mim, muitos deles são fascinantes. E é quando algum me desilude ou acho que podia ter margem para ser melhor, e lá está, até podia ter sido melhor e não foi, aí é que eu, acabo por dar uma pontuação mais baixa, porque normalmente sou simpático. Sou simpático em termos de pontuações. Pronto, é só para esclarecer a minha classificação. Não tem nada a ver com a qualidade do musical. O musical é excelente, é espetacular, é fantástico. Lá está a primeira musical que toda a gente deve ir ver. Só não é o meu preferido. E acho que é Disney. E sim, apesar de ser extraordinário, still vem de um filme, etc. Acho que há musicais com muito mais potencialidade. Há musical é um musical que parte de uma história que já estava escrita, apesar de, claro, ter as suas inovações próprias e ter coisas que são só do musical, aquela maquilhagem, etc. Os fatos, tudo isso. Mas pronto, acho que 4. Ok. É justo, é uma boa pontuação. É uma boa pontuação, ainda por cima para uma pessoa mais exigente, não é? Acabaste mais exigente. Não, explicaste porque é que és mais exigente na pontuação e faz sentido. Resta-nos agora falar um bocadinho sobre o que é que vamos falar no próximo episódio. E qual é que vamos falar no próximo episódio? Vamos falar sobre o Book of Mormon. Que não foi um musical que nós vimos nesta sessão de 4 iniciais. Não foi. Vimos mais tarde. Vimos mais tarde, numa segunda vez, acho eu. Eu acho que foi exato. Eu acho que quando lá voltámos, quase um ano depois, em novembro de 2019, foi um daqueles que vimos. Exato. E guardamos tudo para o próximo episódio. E é o musical do qual vamos falar no próximo episódio. Portanto, só nos resta dizer-vos assim, até ao próximo episódio, onde poderão descobrir talvez aquela peça.